Cara, eu tô entrando aqui. Você tem uma sugestão de como arrumar minha câmera? Eu acho que a gente tem que entrar no gerenciador de tarefas, né? Rapaz, eu acho que todo mundo que quiser ver nossa cara tem nossa foto facilmente na internet. Quem vai ouvir isso aqui tá interessado em nossa conversa, não é isso ou não? Exatamente. Será que tem Ah, alguém viajando aí em você? Dizendo, olha que maravilha, que delícia, não sei o quê, não, não? O cara tira uma foto, porra. O quê? então, O quê? beleza. Mas você se Beleza, beleza. prostitui ou não? Você comia as velhas dinheiro ou não? Eu já falei que não, mano. Para com Não, esses você não papos aí. comeria? Não, é lógico Que que não. viado, você comia? Eu tenho valor. Eu sou cristão. Você perguntou se eu sou cristão, então eu tenho que seguir os Sim, mandamentos porra, de mas tem Cristo. prostituição lá na Bíblia também, não tem prostituição? Mas eu tenho que seguir os mandamentos, não me vender, né? Sexo só após o casamento. Não, mas o sexo é o casamento. Na Bíblia não existe nenhum ritual de casamento. O ritual de casamento é você penetrar a mulher. Você penetrou ela, ela é sua mulher. O sexo é o casamento. Quando Jesus diz o que o Deus uniu, o homem não separa, não significa que você comeu a mulher, isso pode ser desfeito. Agora, se você engravidou ela, isso não pode ser desfeito. Não entendeu o que eu tô dizendo? Não entendi, sim. Quem dá a vida é você ou é Deus? Deus. Isso, mas quem coloca o pau lá é você, não é isso? A união de carne é você comer a mulher, e a união de sangue é você fazer Ai, ai, filho dela, cara. não é Vamos isso? voltar a Não falar de entendeu o que eu tô Bitcoin dizendo? aqui, Você velho. entendeu o que eu falei? Vamos voltar a falar aqui. Aqui eu tenho uma pergunta a respeito para você, a respeito de construção familiar, né? Puxando um pouco o gancho. O que você pensa a respeito da construção familiar e da herança? Como que você especula o sistema de repartição de bens Você vai dar, atualmente? você bem a quem você quiser, inclusive pode não ser ninguém. Bitcoin é o primeiro ativo na história da humanidade que você pode levar pro caixão com você. Se você achar que ninguém é digno no mundo de ter, você vai levar com você, assim acabou. Teve outro ativo na história da humanidade que você podia levar com você? Até ouro você podia enterrar em algum lugar. Mas se alguém eventualmente vai achar, não é isso? Sim, O Bitcoin, se você levar a senha com você, ninguém vai eventualmente achar, velho. sim, com certeza. Eita porra. Diga. A câmera não tem Diga, jeito rapaz. mesmo. Ok? Então, já que eu não li muito, eu tenho que confessar que eu não li a respeito nada do Eu seu tô aqui livro do lado, a mesmo. gente fala sobre herança. Tem umas 10 páginas falando sobre esquema de multisig, a porra toda, tem tudo isso lá. Diga até a página aqui agora, comedor. Cadê? Comedor. Tem quantas Coloca aí pessoas então. assistindo aí? Você tem como acompanhar? Tem 35. Mas ninguém tem dúvida nenhuma, né? Ninguém quer bater papo, trocar ideia, né? Vou, Você não vou tem negócio puxar de uma pergunta aqui superchat, primeiro. Eu vou cobrar umas perguntas aí, você não tem isso não, pergunta, né? pergunta do Fábio aqui. Sim, Colocar na tela. Apareceu aí para você? apareceu. Com o mercado descentralizado de imóveis, pessoas boas não vão ter a cabeça o prêmio também? Pode ter, pode ter. Agora, uma pessoa que 1.000 pessoas colocam. Quem é bom e quem é ruim? Bom e ruim são critérios filosóficos subjetivos, não é isso? Bom e Sim. ruim é objetivo ou é subjetivo? Para todo mundo, a sua própria mãe é ótima, não é Não, isso? para mim é objetivo, porque eu sigo o imperativo categórico de Kant. E alguém bom, 1 milhão de pessoas botaria R$ 1.000 para ver ele morrer? Não. Pera aí, eu acho que voltou minha câmera. É Voltou, não isso. voltou? Quem vai decidir, no caso da aposta descentralizada de morte, é quem está colocando o dinheiro. Se existir alguém bom, se alguém bom, quem vai julgar o que é bom ou mal são os apostadores. Hoje em dia, o cara decide a morte do outro sem custo nenhum. Nesse caso, você vai ter skin on the game. Para você influenciar, você vai pagar por isso, literalmente. Você vai pagar financeiramente com isso e você vai assumir a responsabilidade espiritual por isso. Cara, minha internet tá travando aqui, mas tá dando pra escutar? Ok? Minha internet tá um pouco travando aqui. Tô ouvindo, Agora beleza. voltou. Agora voltou. Ah, não. Saiu. Agora vai voltar. Mas se você não quiser botar vídeo, Voltou. você quer que eu tire o vídeo? Maravilha. Agora Você não acha continuando aqui. você não acha que tem a mesma demanda? Você acha que vai ter alguém que vai deixar de assistir nossa conversa porque não tem vídeo? Eu acho muito difícil, não é não? É porque tem que ser profissional aqui. Aqui é profissa. Agora aqui, ó. É a pergunta do Sim Lira. Qual a opinião do 38 sobre o sistema monárquico? E se as Sou a famílias favor da reais monarquia da usassem. Silva. Calma aí, deixa eu falar, pelo amor de Deus, ô. Você Sim. tá muito ansioso, cara. Tá muito ansioso. Qual a opinião do 38 sobre o sistema monárquico? E se as famílias reais usassem Bitcoin para constituir estados paralelos? A verdadeira nobreza é quem comprar Bitcoin primeiro. A nobreza natural vai restaurar
vai restaurar as suas posições de poder através do Bitcoin. As famílias reais, normalmente, são uma cambada de covardes. Porra, basta ver esse cara aí, como é o nome do primo o filho da rainha, o neto da rainha, são, tipo assim, covardes deploráveis, patéticos, não é isso? O único homem que tinha na família foi expulso da família real, porque foi uma fodinha lá na Ilha do Sexo, né? Como um cara Andrew, não é isso? Pô, mano, mas deixa eu te falar, por que você fala tanto de sexo assim? Você é ficcionado por sexo, cara? Tô falando da família real inglesa. Andrew não foi expulso da família real porque foi pra Ilha do Sexo? Não, eu vi sua entrevista com a Eduardo Lobato, você também falou muito de sexo com ela, ué. Por que você fala tanto de sexo? Mas a pergunta não era sobre a família real? Mas como é que é tão natural, mano? Como é que se adquire realeza? Jesus se tornou rei dos judeus como? Através do sangue, não é isso? Sim. Você adquire riqueza através de sexo e parino, do nascimento, não é isso? Ou através da guerra em combate, não é isso? 50%. Não, mas eu acho isso engraçado. A nobreza é discutir sexo, não é isso? É discutir sexo e hereditariedade. Só que a nossa civilização, ela funcionou melhor quando a nobreza não era baseada em hereditariedade, quando era baseada em eleição. Inclusive o Roderick foi derrotado pelos muçulmanos em Guadalete em 711, exatamente porque ele não respeitou o esquema da monarquia eletiva como é o Vaticano. Eu sou a favor de monarquia, mas não monarquia hereditária. Essas famílias reais são todas de covardes, são deploráveis. Inclusive o cara da família real exercer cargo como deputado, ele está legitimando a república, não é isso? Você fala quando da família Bolsonaro. Não, família real brasileira, o príncipe lá. Não, mas você tá falando de cargo quando a família, uma parte da família seleciona outra parte para continuar no poder. Você tá falando não tem um deputado que é o filho do cara lá, que atualmente seria o rei do Brasil, o comando do cara? Luiz Felipe? Você fala de nepotismo? Não, eles perguntaram sobre família real, não é isso? Ah, sim. Sobre monarquia. Não tem a família real brasileira? Não morreu essa semana lá o cara que seria o rei do Brasil, como é o nome dele? Não sei o nome. Morreu o cara. Inclusive o segundo na sucessão é um cara que é deputado, que tá mamando lá, que tem um gabinete. Inclusive ele falava amplamente na época da campanha de denazificação, chegou lá e era um tigrão na época da campanha e também virou uma tchutchuca depois que tomou posse, né? Ficou com medinho do Xandão, não é isso? Próxima pergunta aqui. Mate Jassen. Por que eu falo tanto de sexo? Eu vou lhe responder essa pergunta. O sexo também é um bem econômico. É um bem econômico ou não é? É ou não é um bem econômico? Eu acho que não. Existe não. Na pirâmide de Maslow, existe uma sequência de bens que ocupam o tempo das pessoas. Você já ouviu falar num filme chamado A Ponte sobre o Rio Kwai? Não. Inclusive, aquela Ponte do Rio que Cai do Faustão era a música da Ponte sobre o Rio Kwai. A Ponte sobre o Rio Kwai é um filme que trata de um evento real da Segunda Guerra, onde os caras foram feitos escravos. Eles pegaram soldados ingleses, alemães, americanos e tal, os caras que eram capturados lá, e os caras foram trabalhar e comer, e comiam menos de 500 gramas de 500 calorias por dia. Esses caras relatam, inclusive Maslow é um dos caras que fez essa pesquisa e tal, caras de 18, 19 anos, os caras bombando na flor da idade, passaram anos sem pensar em sexo. Você sabia disso? Sim. Por que eles não pensavam em sexo? Não tinha nenhum, no período, teve nenhum sonho erótico. O sonho erótico dos caras é de sorvete, batata frita e hambúrguer, não é isso? Sim. Existe uma série de necessidades. Se você tá com fome e sede, você sente fome ou sede? Se eu lhe deixar 3 dias sem comer e beber, você vai sentir fome? Não. Não é isso? Se eu ficar uns 30 segundos sem comer, eu sinto fome. Não, se você ficar um dia, 30 segundos, que porra é essa? 30 segundos, 30 minutos aí, por aí. Se eu te deixar o dia inteiro sem comer e beber, você quer comer ou beber? Comer e beber. Beber primeiro, não é isso? Você vai comer sem beber? Morrendo de sede? Comer, o McDonald's aí na minha frente, eu como. Eu devo 10 horas sem beber água, você não vai nem tocar no McDonald's. Você vai querer água. Se eu te deixar sem respirar 30 segundos e você tiver a 30 dias... Eu bebo água 3 vezes por dia. Eu bebo água 3 vezes por dia. Como? Eu bebo água 3 vezes por dia. Sim, se você não beber nenhuma, vai chegar no fim do dia, você vai querer beber água, não é isso? Ou um suquinho, né? Isso, você vai querer beber antes de comer. Existe uma hierarquia de necessidades. Se você passar 5 dias sem comer e alguém te estrangular, você quer primeiro respirar para depois comer, não é isso ou não? Sim. Ou não? Sim. Inclusive isso é detalhado no livro, inclusive com pesquisa de psicólogo e tal. Existe uma hierarquia de necessidades. No passado, a maioria das pessoas, o sexo era um tabu e ficar falando de morte o tempo inteiro era o normal. As pessoas há 100, há 50 anos atrás falavam de morte o tempo inteiro e não se falava em sexo. Se você quisesse ficar falando em morte o tempo inteiro, a gente falava também. Para mim, eu falo bastante morte, a minha rotina é a morte. Mas a maioria das pessoas em nossa sociedade estão no nível de discussão de sexo. A maioria das pessoas não passam fome.
a maioria das pessoas não passam frio, a maioria das pessoas não estão ameaçadas de ser mortas. A maioria das pessoas entendem como principal bem econômico o sexo. Inclusive, o grande problema de nossa sociedade hoje é a legislação que inviabiliza famílias. Tudo que foi construído, a civilização foi feita, a maioria das guerras foram lutadas por acesso a mulheres. As guerras tribais, inclusive entre índios, era por vagina, que inclusive é o primeiro século na história da humanidade. Não sei se você concorda comigo. Não sei se você concorda comigo que as mulheres não deveriam servir o exército porque o valor social da mulher é muito maior. Porque a mulher. Eu sou contra, acho que tem que servir o exército quem quiser. Quem quiser então, tem que servir o exército, tem que passar no teste eu acho que tão pouco as mulheres, porque a mulher é o valor dela, enquanto a reprodução, o tempo dela é de 9 meses. E se ela for agora, e se ela for melhor do que você lá e não quiser ter filho, ela não pode ter esse direito? Mano, deixa eu terminar meu raciocínio aqui. É 9 meses. Enquanto o homem é questão de 1 hora, 30 segundos. É de 30 segundos, 30 minutos, 1 hora, é dentro desse período. Então eu acho que se um homem morrer, é capaz de repor esse homem. Numa visão de uma civilização inteira. Agora, uma mulher morrer é uma perda danosa para uma sociedade, porque uma mulher é capaz de engravidar de 1, e o tempo dela de reprodução é através de 9 meses. Do homem é um período curto de até 1 hora, por exemplo. O papel do homem da reprodução, eu digo nesse sentido. Você é libertário ou não? Sim. Você não respeita o PNA? E se a mulher não quiser ter filho, quiser servir o exército? Ela não tem esse direito? Tem, mas eu acho que deveria ser facultativo. Eu acho que o recrutamento militar obrigatório é inferior à escravidão. Então, eu tô falando que existem homens que querem que as mulheres servem o exército também. Eu acho isso errado. Se ela quiser ir, eu acho que ela tem que ter. Se ela quiser, sim, mas obrigação não. Mas obrigação não. É isso que eu tô falando. Obrigação de ir pro exército, nem homem, nem mulher, nem travesti, nem ninguém. A gente tá concordando. Ninguém deve ser obrigado a ir pro exército. Se existir um país que ninguém está disposto a morrer por aquilo, nem por dinheiro, nem por honra, aquele país não deve existir, né? Isso nem causa nenhuma, né? E nem por sexo. Pois é, dinheiro é sexo, não é isso? O sexo é um bem econômico. Então tá, a pergunta do Max só foi construída. A motivação da maioria das pessoas comprarem carro, trabalharem, acumularem, é ter acesso à mulher. A vagina, inclusive, é o caminho do cara ter família. Pouquíssimas pessoas chegam no nível de buscar a salvação espiritual acima de tudo. Quantos por cento das pessoas chegam nesse nível? É a maioria ou minoria? De não se preocupar acima de tudo, de família, de qualquer coisa. Isso é uma minoria absoluta. Isso é menos de 1%.